Eu quero que você observe uma coisa. Quando foi a última vez que tu ficou sem fazer nada? Sem telefone, sem música, sem série, sem podcast? Sem responder mensagem, sem produzir, sem resolver, sem consumir algo. Só tu e o silêncio. Talvez a resposta seja eu nem lembro. Isso é curioso. Porque nós dizemos que estamos cansadas, né? Mas quando surge um espaço vazio, nós corremos para preencher ele. 5 minutos numa fila? Telefone. 10 minutos antes de dormir? Um videozinho aleatório. Um intervalo entre os compromissos? Vamos correr tela. E eu quero te fazer uma pergunta. E talvez seja desconfortável, mas ela é necessária. Será que tu tá ocupada? Ou tu tá fugindo? Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, eu quero que tu respire fundo. Nos últimos episódios nós falamos sobre identidade, abandono e a relação que nós construímos conosco. Hoje eu quero falar sobre algo que parece inofensivo, mas que muitas vezes nos mantém distantes de nós mesmas. O preenchimento constante. Queridão, queridona, nós vivemos cercados por estímulos. Nunca foi tão fácil fugir. E eu não estou falando apenas do telefone, tá? Eu estou falando de qualquer coisa que nós podemos usar para não permanecer presente. Pode ser o trabalho, comida, compras, redes sociais, relacionamentos, uma agenda cheia, conteúdo sem fim. Porque existe uma diferença entre usar algo e precisar dele para não sentir. E talvez seja essa uma das perguntas mais importantes desse episódio. Tu tá escolhendo essas coisas ou tu tá usando elas para não encontrar algo dentro de ti? Porque a maioria das pessoas não tem medo do silêncio. Tem medo do que encontra quando ele chega. O silêncio tem uma característica muito curiosa. Ele revela aquilo que o barulho esconde. A tristeza que ainda não foi chorada, a raiva que continua guardada, o cansaço que insiste em chamar de força. A relação que já terminou, o sonho que tu continua adiando, a solidão, o medo, a insegurança, as perguntas que tu evita responder. Tudo isso continua aí dentro enquanto tu vai enchendo os teus dias. Mas o barulho para e as coisas voltam à tona. E talvez seja por isso que tanta gente corre, né? Porque sentir parece muito mais difícil do que ocupar. Mas existe algo importante para compreender. Aquilo que tu evita sentir nunca vai desaparecer, meu amor. Apenas fique em stand-by, esperando aí dentro. Existe um detalhe bem interessante na vida de Jesus. Porque antes dele iniciar o ministério dele, antes dos milagres, das multidões, da missão pública, ele foi para o deserto, 40 dias. E lá não tinha distração, não tinha aplauso, né? Não tinha nada, nem reconhecimento. Só tinha silêncio, presença e Deus. E é justamente ali que a identidade dele é fortalecida. Não foi no barulho, foi no silêncio. E isso me faz pensar que talvez algumas respostas que nós procuramos desesperadamente não estejam escondidas em mais informação, sabe? Talvez elas estejam escondidas em mais presença.
Porque o deserto não era um castigo, tu entende? Era a preparação. E existe algo que o silêncio oferece que nenhuma distração consegue entregar. Clareza. Quando o barulho diminui, quando tu começa a ouvir o teu corpo, o teu coração, as tuas emoções, desejos, e também a voz de Deus, aquela voz que raramente grita, aquela voz que não disputa atenção, aquela voz mansa e delicada que só pode ser percebida quando a vida desacelera. Talvez Deus esteja falando contigo há muito tempo, mas tu esteja ocupada demais para ouvir. Em 1 Reis 19, Elias espera encontrar Deus no vento, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Então a Bíblia diz: depois do fogo, ouviu-se uma voz mansa e delicada. Uma voz mansa e delicada, percebe? Deus não competiu com o barulho. Ele esperou o silêncio. E talvez Ele ainda faça o mesmo. O silêncio, meu amor, não é vazio. O silêncio é encontro. Encontro com aquilo que tu sente, com aquilo que tu evita, com aquilo que tu deseja, com aquilo que Deus quer revelar. E talvez a razão pela qual tu corre tanto não seja porque tu tem muito para fazer, mas porque existe algo dentro de ti pedindo para ser ouvido. Então hoje eu quero te propor algo simples. 5 minutos. Só 5 minutos. Sem telefone, sem música, sem conteúdo, sem próxima tarefa. Eu quero que tu respire fundo, sente e apenas observe. 5 minutos. Pode botar até o cronômetro aí para tu não te perder. Vai para um lugar bonito na tua casa, uma janela legal, ou até no intervalo do trabalho. 5 minutinhos apenas observando. Vai respirando, percebendo o corpo e observa por 5 minutos. Depois eu quero que tu escreva o que apareceu quando o silêncio chegou. E isso não é para procurar um problema, sabe? É só para tu observar. Porque aquilo que tu enxerga, meu amor, começa a perder o poder de comandar a vida no escuro. Dá espaço. Tudo faz parte. Vamos à nossa oração? Pai, nós vivemos rodeados por barulho. Literalmente. E muitas vezes nós usamos esse barulho para não sentir, para não olhar, para não parar. Então, Pai, hoje eu te peço coragem. Coragem para permanecer, coragem para ouvir, coragem para encontrar aquilo que está esperando ser acolhido dentro de nós. Que nós possamos, Pai, amadurecer emocionalmente para reconhecer o que a gente sente. E amadurecer espiritualmente para permanecer na Tua presença, Pai, sem precisar fugir. Que o silêncio deixe de ser um lugar de medo e se torne um lugar de encontro. Em Teu santo nome, Pai. Amém. Meu amor, olha só. Talvez a tua próxima grande resposta não esteja em mais um vídeo, mais um curso, mais um conselho. Talvez ela esteja escondida em 5 minutos de silêncio. Porque quando o barulho diminui, meu amor, a verdade lá vai ter a chance de surgir. E se durante esse episódio tu percebeu que existe algo aí dentro pedindo para ser ouvido, dá espaço. Se algo levantou,
e tu tá buscando clareza, sim, eu tenho um produto que pode te ajudar com isso. Mas tenta sozinho 5 minutos por enquanto. 5 minutinhos. E se for desafiador demais, que nem parar 5 minutos, daí tu me chama e a gente conversa. Daí o ponto de clareza pode ser bem útil. Mas primeiro, dá espaço. Porque a gente muitas vezes olha tanto para fora e quer que alguém nos traga uma resposta. E tudo o que a gente precisa, na verdade, é silenciar um pouco. Às vezes até para deixar claro o problema. Sabe? Eu estava conversando com uma queridona esses dias numa sessão e eu trouxe para ela uma consciência que ela ficou assim, ó, em silêncio me olhando, foi maravilhoso. Eu disse para ela assim, existe um ponto de vista que eu venho nutrindo que eu vou compartilhar contigo. Se não tem solução, não existe problema. Claro que existe um contexto para que essa frase seja dita, certo? Não é aplicada a todos os desafios da vida. Mas para quando a gente está num ciclo de repetição e a gente não está conseguindo furar a bolha, ou a gente está fazendo um esforço absurdo e nada parece estar, dando resultado, ou de fato a gente já fez várias coisas e parece que a gente não sai do lugar, mesmo com os barulhos externos, a gente precisa muitas vezes observar, peraí, qual é de fato o problema que está aqui? E a partir do momento que eu vou me reposicionando, eu vou entendendo que existem problemas que eles não precisam de solução. Eles precisam de uma rendição interna. Eu sei que isso é desafiador para muitas pessoas que estão no início, talvez, dos processos de expansão de consciência e autoconhecimento, mas a rendição também faz parte do autoconhecimento. Porque existem coisas que, num primeiro momento, elas não foram feitas para serem entendidas. Elas foram feitas para serem sentidas e atravessadas. Só que muitas vezes a gente não quer entrar em contato com isso. E, portanto, perdemos o aprendizado. E continuamos vivendo ciclos que não finalizam. Então, meu amor, do fundo do meu coração, vou te pedir para essa sexta-feira que tu silencie. Silencie. Bota o timerzinho, fica 5 minutos, observa o que tu sente e te desafia a fazer isso talvez pelos próximos 7 dias. Bota lá como o treino da academia, como o teu trabalho, como algo que tu precisa fazer por ti. 5 minutos de presença. E observa como isso vai reverberar aí dentro. Como isso vai chegar para ti. Certo, meu amor? Tudo é treino, tá? A gente nem sempre começa fazendo 5 minutos. Pode ser 1 minuto. Aguentou 1 minuto? Deu. Amanhã tu vai de novo. O objetivo é 5. Mas faz o que é possível. Mas faz, tá? Faz que eu acho que a gente vai ter um resultado interessante. Porque se tu não olhar, né, meu amor? Isso vai continuar aí, esperando o teu olhar. Certo? Lembra que todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui. Se tu chegou até o final, lembra de deixar o like. Se tu ainda não é inscrito, te inscreve no canal. Compartilhe, porque assim sabe que o YouTube entrega para mais pessoas. Pra gente vai expandindo esse projeto. Certo? Comenta aqui embaixo. Como é o silêncio para ti? O que significa silenciar para ti? Deixa eu te ouvir. Sabe que esse espaço de troca é nosso. Certo? Te espero amanhã. Fica bem e aproveita teu dia. Te vejo amanhã. Beijo!